Olá pessoal, me chamo Gustavo. Vou estar apresentando para vocês o trabalho titulado Elaboração de trilha interpretativa em uma unidade de conservação urbana, ferramenta para educação ambiental. Trabalho elaborado por mim, Gustavo Henrique Pereira, Kevin Galvão Correia, Litz Persephone Rodrigues de Souza, Larissa Fernanda da Silva, Renan Souza Volpato, pela pós-graduanda Carlen Rodrigues e pela professora doutora Ana Tiomelpara. Sobre as unidades de conservação, elas possuem grande importância para a preservação de áreas naturais, bem como a sua história e cultura, e são regidas por leis que garantem essa tal proteção. As unidades de conservação podem ser utilizadas como ferramenta na educação ambiental, seja ela formal ou não formal, são muito importantes para sensibilizar os indivíduos a respeito do ambiente que eles vivem, bem como os problemas que este ambiente pode estar sujeito. As trilhas interpretativas, uma forma de aplicar a educação ambiental nas unidades de conservação, são caracterizadas pela captação de informações que o meio transmite e a tradução subjetiva destes que cada indivíduo terá. Dessa forma, por exemplo, para conhecer o ecossistema de um meio ou para aplicar em prática todo o conhecimento teórico que os alunos podem aprender em sala de aula. Alguns desafios que a trilha interpretativa possui seria despertar o pensamento crítico desses indivíduos, mas ao mesmo tempo a gente vê uma importância nesse quesito, uma vez que seria uma importância social, uma vez que estes locais são necessários para construir mentes críticas e sensíveis ao meio. Dessa forma, vamos descrever uma experiência de uma trilha interpretativa realizada por nós, alunos de Biologia da Universidade Estadual de Maringá. Localizado na região central de Maringá, a unidade de conservação escolhida, o Parque do Ingá, é um ponto turístico e de lazer, também objeto de pesquisa para ciências e também uma grande oportunidade para se realizar educação ambiental. Em 2016, foi categorizado como uma unidade de conservação e classificado como uma área de relevante interesse ecológico. Também classificado pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação como uma categoria de proteção integral, ou seja, é permitido somente o uso indireto dos recursos naturais. A trilha interpretativa foi elaborada por alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas na disciplina de estágio supervisionado, Espaços Pedagógicos e Culturais da Universidade Estadual de Maringá. Após aulas teóricas práticas sobre aspectos gerais de unidade de conservação, bem como a prática de educação ambiental neste local, foi possível realizar uma trilha interpretativa, elaborando inicialmente com 3 pontos de parada. A respeito das escolhas do ponto de parada, o primeiro ponto que temos seria o jardim japonês, um local onde pode ser abordado sobre as espécies exóticas que foram introduzidas nesse meio natural, bem como a cultura do município influenciou na estrutura do parque. O segundo ponto de parada seria a Gruta de Nossa Senhora Aparecida, onde se observa uma seca e seria um local ideal para criar hipóteses para a seca do local, bem como o descarte incorreto de resíduos no local. Por último, teremos o terceiro ponto de parada, que seria o restaurante e o pedalinho. Neste local, seria possível evidenciar ao público o interesse econômico que há neste e em outros parques também. Ocorreram alguns imprevistos. Quando fomos aplicar a trilha no dia, estava ocorrendo uma reforma, um manejo no jardim japonês, que seria um ponto de parada da nossa trilha interpretativa. Portanto, tivemos que mudar a nossa rota, mas ainda assim os objetivos foram alcançados. Fizemos levantamento também do conhecimento do público, com pré e pós questionário durante a realização da trilha.
Sobre a prática da trilha propriamente dita, inicialmente fizemos uma introdução a respeito da história e cultura do município, principalmente sobre o parque, sobre o seu surgimento, sobre o contexto histórico do seu surgimento, finalizando então com o comportamento que esse público deve ter dentro do parque, respeitando esse ambiente e também conservando este ambiente. Nesse momento também fizemos um levantamento oral, um questionamento oral com os participantes sobre alguns pontos básicos para entender como estava seu conhecimento a respeito de biodiversidade e se eles tinham alguma ideia de como que a cultura do município poderia ter influenciado na estrutura do parque. Cada detalhe do caminho percorrido foi utilizado para explicar a biodiversidade local. No primeiro ponto de parada, tivemos então a evidência de uma área de restauração decorrente da presença da espécie invasora cipó flor de pau, como vemos na primeira imagem. Também foi evidenciado mais adiante uma seção inédita, como dito, o manejo do jardim japonês. Nesse momento, pudemos explicar aos participantes o que são as espécies exóticas e exóticas invasores e como elas podem influenciar na saúde das espécies nativas, bem como a necessidade de realizar os manejos necessários para manter a saúde do parque. E estudos mostram os problemas causados pelas espécies exóticas invasoras, bem como o movimento antropogênico de patógenos pode ser uma ameaça para os humanos e ao meio. Isso, então, alimenta a importância do que foi mostrado aos participantes nesse ponto de parada. No segundo ponto interpretativo, podemos relatar aos ouvintes e expor a eles como que os indígenas utilizavam uma árvore conhecida como barriguda ou baobá brasileira como forma de comunicação, como faziam uso do som que a árvore produz após uma batida de mão em seu caule. Aqui, além da questão ambiental sobre a flora, no caso esta árvore, foi possível levantar então essa questão histórico-cultural dos povos tradicionais brasileiros. Aqui, então, estudos mostram que vemos a importância de se trabalhar a história e a cultura dos povos afro-brasileiros e indígenas, fazendo com que as novas gerações entendam o contexto social e a importância destes povos tradicionais. No terceiro ponto analisado, e também o último, à beira do lago, foi possível evidenciar algumas espécies que habitam ali no parque, bem como explicar como a mata ciliar ela influencia na vida desses indivíduos. Quando, por exemplo, pode servir de refúgio para fugir de seus predadores, bem como ser um local para se reproduzirem de forma segura. Ainda à beira do lago, podemos falar sobre dois aspectos bem interessantes, que seria a importância do pedalinho não só para o lazer, mas qual o viés econômico que o pedalinho tem para o parque também. Além disso, foi falado também do elemento indispensável para o funcionamento destes pedalinhos, que seria o lago, onde conversamos sobre a saúde do lago e das espécies que habitam nele, e também sobre como as construções civis que estão ao redor do parque podem afetar o volume da água do lago. Após a realização dessa trilha, então, foi proposto aos participantes responderem ao pré-questionário, que consistiu em levantar questões relacionadas ao parque, onde algumas já haviam sido comentadas no início da trilha. Entre os 5 participantes que participaram da trilha, apenas 3 aceitaram responder ao questionário. Analisando as respostas do questionário, bem como toda a conversa que foi trocada durante a realização da trilha, no seu início, meio e fim, tivemos dados bem interessantes. A respeito do lixo, enquanto um participante disse não ter notado algum no parque, outros 2 relataram ter notado, bem como tiveram a consciência de que o lixo pode sim afetar
não só a beleza da natureza, bem como a saúde deste ambiente, né? Pode estar interferindo no ecossistema local. Também, quando indagado sobre como a cultura do município influenciou na estrutura do parque, alguns participantes relataram que as áreas verdes do município poderiam ter essa influência, enquanto um participante argumentou sobre a cultura japonesa, esta que é muito presente no histórico da cidade e também dentro do parque, com a existência do jardim japonês. Quando questionado a respeito dos elementos que foram construídos por humanos que estão presentes no parque, se afetam a fauna e a flora que estão presentes, 2 participantes responderam que afeta, enquanto um participante disse que não afeta em nada. Em um último questionamento a respeito do que é biodiversidade para estes participantes, um deles respondeu que seria tudo que nos cerca. Outro respondeu que seria a diversidade de vida, e o último disse que seria a flora local. Falaram que conseguiram visualizar e diferenciar algumas espécies, mas não citaram quais. Então aqui a gente pode ver que os participantes desenvolveram um raciocínio mais crítico e também tiveram mais atenção às espécies que estão presentes ali no parque. Portanto, com essa experiência, vemos a importância da preservação do parque e a sua cultura para a comunidade local. Observamos que os participantes desenvolveram também uma visão mais atenta e curiosa a essa biodiversidade do parque, com as plantas e os animais apresentando maior sensibilidade com o ambiente. Por fim, evidenciamos então que as trilhas interpretativas em unidades de conservação podem ser ótimas ferramentas para a promoção do pensamento crítico e conservação da natureza, proporcionando experiências imersivas na natureza, estimulando a reflexão e o questionamento, despertando também um senso de conexão emocional com a natureza, além de fornecer conhecimento sobre a importância da preservação. Dessa forma, então, ressaltamos a importância de mais estudos nessa área, do uso das unidades de conservação como espaços não formais de educação ambiental. Essas, então, são as referências utilizadas na apresentação. Muito obrigado.